Dando continuidade então aos laços, nós temos então o comando while. E a princípio nós temos uma estrutura formada por do, while ou until, e aí termina com loop. E a outra é o do, a instrução, o loop e a palavra while e until logo em seguida. Então, o que representa essa estrutura? Representa que quando eu vou desenvolver o laço, eu tenho uma condição que define o término desse laço. Vamos imaginar então esse primeiro exemplo, né? Eu tenho o do, loop, que termina o laço, e o while. Então a ideia é: faça alguma coisa enquanto, né? Então, nesse caso eu tenho o a igual a 0, o s é uma string, e faço, né, um laço do, loop, while. Então faça enquanto o a for menor que 10. Muito bem, a sequência é essa: 1, 2, 3 até 10. Então inicialmente o meu a é 0, então 0 mais 1 é 1. Então o primeiro número que ele vai mostrar aqui vai ser o número 1. Aí, enquanto esse a for menor que 10, ele vai executando. Muito bem, mas acontece que apareceu uma mensagem aqui mostrando o número 10. Então vamos ver o que aconteceu, né? Vamos pensar aqui, olha, eu tenho 8 mais 1, é 9. Aí ele mostra o número 9. Aí ele testa. O 9 é menor que 10? Verdadeiro. Então ele continua. Aí eu tenho aqui, ó, 9 mais 1. 9 mais 1 é 10. Ele mostra o número 10 e pergunta: 10 é menor que 10? Não, o 10 não é menor que 10, é falso. Então automaticamente ele para a execução. Tá? Então, quando essa condição, né, continuar sendo verdadeira, ele faz. Na hora que for falso, automaticamente ele para. Muito bem. Vamos observar agora então a situação, né? Agora eu tenho aqui o do, né, faça, eu tenho um conjunto de instruções, eu tenho um loop, que é a palavra que define, né, a estrutura do laço, e until é até, né? Então eu tenho aqui uma variável a, que é igual a 0, e uma string s. Faça esses dois comandos até que o meu a seja maior que 3. Tá? Faça até que o a seja maior que 3. Ok? Maior que 3. Tá? Então, vamos fazer o teste aqui. Ó. Então, eu tenho aqui, ó, a igual a 0? É igual a 0. Então, 0 mais 1 é 1. Então, ele mostra o número 1. Né? E pergunta: 1 é maior que 3? Não, não é maior que 3. Tá? Então, ele continua. Né? Ele continua. Não é maior que 3, ele continua. Tá? Então, veja, nesse caso, 1 é maior que 3. Tá? Isso é falso. Então, ele continua no falso. Aí vem aqui, ó, 1 mais 1 é 2. Ele mostra o número 2 e pergunta: 2 é maior que 3? Não, 2 não é maior que 3. Então é falso, ele continua. 2 mais 1, 3. Então, 3, ele mostra aqui, 3. Mostrou 3. Aí ele pergunta: 3 é maior que 3? Não, 3 não é maior que 3. É falso, ele continua. Na verdade, ele vai sair quando for verdadeiro. Aí 3 mais 1, 4. Tá? Então ele mostra o número 4 e pergunta: o 4 é maior que 3? Sim, verdadeiro. Então, observando essas duas estruturas que nós mostramos, a primeira estrutura, nós observamos que quando você gera, né, uma estrutura de laço usando o comando do, nesse caso, aqui, enquanto fosse verdadeiro, ele faz o laço. A hora que for falso, ele sai. Então ele sai no falso. Nessa situação, enquanto for falso, ele faz. Na hora que for verdadeiro uma situação, ele sai. Então é o contrário. Ok? Então,
é preciso que se fique muito atento a essas duas situações. Quando ele sai e quando ele permanece. Em algumas situações ele vai sair quando a condição for verdadeira. Em algumas situações ele vai sair quando a condição for falsa. Observando agora aqui, né, do while. Bom, nesse caso então, faça enquanto. Faça enquanto, né? E aqui o loop. Então, eu tenho aqui, na verdade, né, uma situação onde inicialmente eu preciso fazer com que essa condição ela seja sempre verdadeira para eu poder entrar no laço. Então, o A igual a 0 e a string continua sendo uma string em branco. Aí eu pergunto, o A é diferente de 5? Ou seja, o 0 é diferente de 5? Verdadeiro. Então, se é verdadeiro, eu vou entrar no laço. Ok? Então, faça enquanto verdadeiro. Então, possivelmente, quando for falso, ele sai. Bom, aí ele vai pegar o A que é 0 mais 1, né? O A 0 mais 1. Então, mostra o número 1. Aí, passa 2, 3, 4. Então, olha, 4, tá? 4, nesse caso, né? Mais 1. 4 mais 1. 5. Então, ele vai mostrar o número 5, nesse caso. Tá? E depois ele pergunta, né? O 5, ele é diferente de 5? Não, não é diferente de 5, é falso, então ele sai. Então, esse tipo de estrutura do while, né, ou seja, no caso seria faça enquanto, né, faça enquanto a condição for verdadeira. A hora que a condição for falsa, ele tem que sair do laço. Muito bem, nesse outro exemplo, né, nós temos então que faça até que, no caso, o A seja maior que 5. Nesse caso específico, nós temos então que, se essa condição for falsa, ele continua no laço, quando for verdadeiro, ele sai. Né? Então, o A é igual a 0, então ele mostra primeiro 1, 2, 3, aí eu tenho aqui no caso, quando o meu A for igual a 4, 4 mais 1 é 5, ele mostra o número 5 e ele pergunta, o 5 ele é maior que 5? Não, é falso, ele sai só no verdadeiro, então por enquanto ele não pode sair ainda. Aí 5 mais 1, né? Aí ele mostra, que no caso é 6, ele mostra o número 6, e aí ele pergunta, 6 é maior que 5? É verdadeiro, aí ele sai. Duas situações interessantes que a gente precisa observar, né? A primeira situação é o seguinte, quando você tem uma estrutura desse tipo, que é o do, e após o do, o comando while e o until, significa que as condições elas vão ser testadas antes de se entrar no laço. Se essas condições, elas, por algum motivo, né, elas não forem validadas, digamos assim, ou não forem válidas, então ele não entra no laço. Diferentemente daquele primeiro exemplo, porque no primeiro exemplo, esse exemplo aqui, né, você executa todas as instruções e somente no final é que você faz a pergunta se você continua no laço ou não. Isso significa que pelo menos ou obrigatoriamente uma vez as instruções que você definiu no laço vão ser executadas. Nesse outro caso, não. Aqui ele somente executa pela primeira vez ou qualquer outra situação quando a condição for validada. E aí nós temos o laço enquanto, que é o laço while, e ele fecha usando o comando end. Então a ideia aqui é, se o A for igual a 0 e S for uma string, então enquanto A for menor que 5, ele vai executar, né? Ele vai executar nesse caso. Então, a princípio ele executa no verdadeiro e vai sair no falso. Então o 0 é menor que 5, verdadeiro. O 1 menor que 5, verdadeiro. O 2 é menor que 5, verdadeiro. Ok? E o 5, né?
Para que ele possa fazer o teste do 5, inicialmente ele faz 4 mais 1, que é 5, mostra o número 5 aqui embaixo e pergunta: o 5 é menor que 5? Não, é falso, então ele sai do laço. Então temos aqui a descrição dos comandos que são utilizados para a definição de laço, usando o do e usando o comando while.